Os pretos velhos mandaram te dar esta mensagem de alerta. Esse é o tema de hoje do canal Magia e Tarô, com as bênçãos dos pretos velhos, com harmonia, com amor incondicional. Recebo vocês no canal, recebo vocês nesta leitura. Gratidão, você que está de volta, gratidão também você que está aqui pela primeira vez. Espero que você se sinta abraçado por essa energia de amor incondicional e de sabedoria dos pretos velhos, que mandaram te trazer esta mensagem. E para você escolher a tua leitura, a primeira vem marcada com o Buda rosa, e a segunda leitura vem marcada com o Buda azul. Primeira leitura, Buda rosa, segunda leitura, Buda azul. Deixa eu aproximar bem para vocês verem bem, se concentrarem na energia, ver que vocês sintam que uma das leituras chama mais você. Se você desejar ouvir as duas leituras, também esteja à vontade. Enquanto você se concentra, vamos pedir o amor incondicional, a sabedoria, a caridade e a verdade nesta leitura. A primeira leitura é Pai João de Enoque, que vai conversar com vocês. Na segunda leitura é Vovó Maria das Cachoeiras. Que a bondade, a paz e a proteção espiritual esteja com nós na leitura, mas também esteja com nós ao longo da nossa vida. Adorei as almas, gratidão. Gente, e antes da leitura, lembrar que neste mês de maio é o mês de trabalhos individuais. A Esplade manda oferecer para vocês um desconto especial neste mês de maio para trabalhos feitos na energia de vocês. Você que precisa de uma reconciliação, você que precisa de um novo caminho, uma orientação, um trabalho de limpeza espiritual, um trabalho de corte de magia, um trabalho de cura, um trabalho, enfim, que defina caminhos importantes na sua vida. Este mês os trabalhos são feitos nas energias individuais. Lembrando que cada trabalho precisa ter a sua lua, precisa estar astrologicamente coerente, tá? Então, para você não ficar de fora, já vai se antecipando, já vai mandando a tua mensagem, já vai sabendo que cada trabalho tem o seu valor, mais uma vez, numa grande promoção. Então já vai se antecipando para poder ser marcado o trabalho para vocês, ok? O e-mail magiadosrituais@gmail.com é um canal de comunicação. O WhatsApp, que está na descrição e também está no primeiro comentário deste vídeo, também está aberto para vocês se informarem sobre os trabalhos, como também de consultas. Mas agora vamos para a leitura. Leitura 1, Buda rosa, alerta dos pretos velhos, o que acontece na sua vida. Buda rosa. Antes de começar com esses oráculos, vamos ver como é que está a alma aqui, como é que está a energia, a luz interior de vocês. Leitura número 1, Buda rosa. Já vão deixando o teu adorei as almas em homenagem, em gratidão aos pretos velhos. Adorei as almas. Harmonia, energia de harmonia. Estou aberto à ideia de que sou a imagem de Deus. Boa! Como tal, tenho o poder de trazer luz à minha vida. Converto a escuridão que há em mim em luz. E na ausência de queixas, na ausência de ódio, encontro a harmonia. Que é a transmutação, né, de sentidos. É perdoar passado, perdoar presente, corresponder para o novo, corresponder para caminhos que se fortalecem na vida de vocês. É uma transmutação, uma visão diferente da vida, que a gente para de tanta queixa, para de tanta raiva, de ira, de ódio, encontra harmonia dentro de nós. Boa energia. Por quê? Porque somos imagem de Deus, somos filhos de Deus, somos a imagem e a visão da espiritualidade, na inocência de quem deseja recomeçar a vida com uma energia de harmonia. Está para acontecer na sua vida, mensagem dos pretos velhos, o louco, a mudança, a solidão, a procura,
a arte, a perplexidade, o julgamento. Gente, olha só, vocês vão ficar assim um bocado aqui estupefatos aqui com algumas pessoas, algumas situações, tá? Tanto no positivo como no negativo, tá? No negativo é assim, porque aqui, lembra da carta harmonia? Aqui o louco e a mudança falam um pouco sobre isso. Uma vida mais leve, uma pessoa que está bem com a vida. Gente, e você, se precisa de uma mudança na tua vida, incorpore essa energia, incorpore essa visão, concentre-se na energia dos pretos velhos. Pai João de Enoque fala para vocês, né? Purifique essa energia, tente pôr para fora, tente apagar essas iras, ódios, queixas aqui da vida, né? Tenta se libertar, né? Certos sentimentos são como correntes, são como prisões da nossa vida. E o que tem que acontecer, o que teve que acontecer, aconteceu. Agora é hora de liberdade. Em primeiro lugar, nos perdoarmos e olharmos como imagem de Deus o mais possível, nessa energia leve aqui do louco, né? Veja o louco como uma carta positiva, veja o louco como uma carta de sabedoria sobre a leveza da vida, sobre rejuvenescer. Alguns de vocês se sentem mais envelhecidos, mais entristecidos, mas não é o número de idade, não é pegar 2025 e subtrair o ano que você nasceu, apenas isso, mas aquele espírito que está cansado, aquele espírito que um pouco atormentado, mas que Pai João de Enoque fala assim: liberte-se, rejuvenesça, traga para você esse espírito de liberdade, espírito de perdão. E, gente, nesse espírito de liberdade, esse espírito que rejuvenesce, você vai ver que, em relação a algumas pessoas, você vai se sentir sozinho. Você vai sentir que pessoas veem que você está diferente, veem que você está, sabe, perdoando. E tem pessoas que vão querer provocar você, que vão querer que você se mantenha nessa energia da queixa, vão estranhar que você não está se queixando, vão se estranhar que caminhos estão abertos, você está mais luz, você está mais alegre, transformou a escuridão em luz, né? E tem pessoas que você vai ver que vão querer tocar em assuntos, vão querer falar de temas, né, que te provoquem novamente uma ira, uma crença limitante, sabe, um desconforto, uma dúvida. Pessoas que deviam te elogiar, pessoas que deviam, né, reforçar você, pessoas que veem que você comprou uma planta nova, tá lá fora e tal, e que aquela pessoa, né, faz que nem se apercebeu daquilo, não fala assim: nossa, que legal que você tá motivada, colocou uma planta na janela, tá luz em você, olha para você. Não, há pessoas que se calam, né, não aguentam ver o teu rejuvenescer, não aguentam ver a tua energia. Outros, mais do que isso, vão querer criticar. Mas por outro lado, nesse momento que parece uma solidão, a espiritualidade diz assim: mas ao mesmo tempo, nunca você se sentiu melhor quando reparou nessas energias, quando viu que às vezes não vale a pena você ter uma ira, às vezes você defendendo alguém, você entrando num conflito com uma pessoa para defender outra, aquela pessoa que você defendeu, você viu uma falsidade, você viu uma ingratidão, e você pensa assim: puxa, estava com essa energia, às vezes nem dormia pensando no problema do outro, e de repente, né, quando ajudei, de repente no fim disso, e quando pensei um pouco mais em mim, me melhorei, essa pessoa que eu às vezes nem dormia para ajudar, pensando no problema dela, senti um enorme vazio, senti uma solidão. Mas você vai ver assim: então para quê? Para que da minha existência ter essa raiva, essa ira com o problema dos outros? Para que ter essa ira, essa raiva perante a minha vida e comigo mesmo, se o fato de me libertar, se o fato deste conselho de Pai João de Enoque me libertou dessas amarras de mim mesmo e de outros que não valia a pena? E você vai sentir essa leveza, você vai sentir uma nova oportunidade
de mudar, uma nova oportunidade de rejuvenescer, uma nova oportunidade de ser livre, leve para viver. A carta do julgamento tanto falou do julgamento dos outros, mas também falou dessa nova oportunidade, um renascer, como quem se abençoa. Gente, às vezes acreditei estar numa religião que me trazia essa ira contra as outras pessoas. Religiosamente eu acreditava em algo que me ensinaram que era contra as pessoas. Quando me libertei, tomei conta mais de mim, mais da minha vida, me libertei, compreendi melhor a espiritualidade, compreendi mais a liberdade minha e das pessoas, sinto essa nova oportunidade de vencer e sinto que a vida vale a pena ser vivida. A vida tem um significado especial quando me concentrei nessa espiritualidade que me rodeia. Me senti a imagem de Deus que ama, perdoa e simplesmente existe para ser feliz, para ser puro. E purifiquei de tudo que fosse contrário a isso. Vindo de família, vindo de amigos, vindo de trabalho, vindo de amores, vindo de religião, me libertei para ser feliz, para ser renovado. Caixão. Ora, caixão, caminhos e a foice. Gente, em algumas situações, repara uma coisa importante, né? Que começou aqui. Eu te falei, alguns de vocês vão ficar perplexos com situações negativas e situações positivas. E aqui, Pai João de Enoque fala no caminho de vocês, há uma necessidade de novos caminhos, há mudanças aqui importantes. Mas precisa que sejam feitos com rigidez, né? Rigidez que eu falo assim, determinação. Mas também com qualidade de pensamento, qualidade de caminho, tá? Não é um caminho, mudança de caminho como quem foge. Não é uma mudança do caminho como quem desiste. Não é um caminho impensado. É pensar. Mudar de caminho, às vezes é fácil, mas o importante é que sejam melhores caminhos. O caixão e a foice e o caminho nos meios fala sobre isso. Novos caminhos, mas que sejam caminhos que seja assim, não foi uma desistência, não foi fugir, não foi abaixar os braços, não foi jogar a toalha branca, não foi fugir de mim mesmo, não foi piorar, não é sair daquele estado de ira e raiva para um estado pior ainda, mas sim melhor. Purifique-se, liberte-se. Comece a agradecer a espiritualidade em vez de se queixar. Comece a acreditar em você e não de fugir de você mesmo e da realidade. Embarque, porque mudanças, aí sim, de caminhos positivos serão alcançados. Às vezes a gente tem medo de começar algo, a gente quer aceitação, a gente quer que alguém esteja nesse caminho. Nem sempre são as melhores companhias. Há caminhos que estão atrasados na tua vida, começa sozinho. Você vai encontrar novas oportunidades, novas pessoas, novas portas que se abrem. O importante é não desistir e não ficar à espera de quem nunca vem. Porque alguns que você espera que vem é aquelas pessoas que vão se observar que quando você foi, nunca tiveram torcendo por você. Ou nunca tiveram a coragem que você de mudar também, que você pensava que essas pessoas tivessem. Nunca tiveram afinidade completa como você pensou que tivesse. Mas no momento que você encontrar, no momento que você mudar, no momento que você se libertar, se purificar, sentir-se livre, sentir investindo em você, nesse caminho começa a aparecer as pessoas certas, as ocasiões certas, a energia certa para esse caminho ser realmente uma mudança positiva para você. Gente, aqui também Pai João de Enoque fala um pouco de cuidado aqui com as pernas. Cuidado com nunca fazer exercício, nunca se movimentar, cuidado com o peso. Mas também cuidado com você que tem um trabalho que fica muitas horas de pé, não é se movimentando, mas sempre de pé. Cuidado com varizes, coisas assim do gênero. Tem uma dorzinha, não é nada e tal. Mas vai ver, não é nada, mas do nada vai aumentando, né? Então, cuidado. Exercício de acordo com a tua capacidade, depois vai aumentando, ok? Mas esse cuidar aqui da movimentação, cuidar aqui das pernas, ok? E cuidado com unha encravada também, né? Vamos lá.
É uma coisa pequena, mas dói pra caramba, né? Então vamos ter cuidado. Obstáculo, chicote e cavaleiro. O que é que estamos falando, pai? Pai João de Enoque, do que estamos falando? Gente, fala que uma pessoa tem uma conversa com você e essa conversa não parece agradável. Ok. Na verdade, aqui fala de uma pessoa arrependida de uma atitude, arrependida ou de falta de conversa, ou de uma conversa que a pessoa falou qualquer coisa, talvez mal interpretado e reagiu contra você, talvez influenciado por alguém, uma fofoca, alguma coisa, um ambiente difícil dessa pessoa. E até mesmo uma visão da vida dessa pessoa ofuscada por causa de seus próprios traumas do passado. Mas essa pessoa, lembra? Comece um caminho, mude, faça um pouco de falta. Mostre, né, a tua liberdade de pensar, mostre um pouco aqui a tua não dependência, seja financeira, seja emocional em relação a alguém. Que essa pessoa vai mudar de conversa. Tá? Quando eu me predisponho a algo, uma mudança, mais uma vez, caminhos começam a ser abertos. Eu começo a ceifar, né, o mato e eu começo a colher esse novo caminho. E aqui fala, né, de pessoas que aparecem nesse caminho, que surgem ou ressurgem. Seja no lado afetivo, seja no lado do trabalho. Pessoas importantes para esse caminho que você está predisposto aqui a cortar. Gente, fazer oração a Pai Ogum de manhã. Pai Ogum para proteção e aberturas de caminho na vida de vocês. Porque alguns de vocês, essa mudança de caminho até pode ser em situações mais ou menos simples, que vocês até já estavam pensando em fazer, tá? Precisavam de um pequeno incentivo. Outros, né, mudanças de caminhos, né, chegar num ambiente de colheita, para alguns é mais complicado, tá? Então vamos pedir a espiritualidade, vamos pedir a Pai Ogum força, gratidão dentro da gente, que a gente também consegue cortar do passado essas iras, esses ódios, essa escuridão para nos ajudar na luz. E peça aos pretos velhos, peça a Pai João de Enoque poderoso preto velho, que traga luz, que traga paz, benevolência no teu caminho. E a receptividade com pessoas, conversas diferentes, conversas que valorizam você, pessoas que querem compreende que nunca ofereceu para você aquilo que você merece. Pode ser no trabalho uma remuneração, mas além de uma remuneração, um ambiente favorável, né? Alguns de vocês no trabalho se sentindo que foram colocados aqui de canto, então sair desse canto, ou no novo trabalho, ou até mesmo uma mudança dentro desse ambiente. Por que a gente pensa que é impossível mudar algo? Por que é impossível tocar mais no coração das pessoas, né? Ainda mais com essa energia de Pai de João de Enoque. Não, José, mas, a lei não é o ambiente em si. Estou cansado, né? Eu tenho em mim que eu tenho mais valor. Eu estava preso dentro de uma energia que eu queria provar naquele ambiente o que eu valia, mas eu cheguei à conclusão que isso não vale a pena. Quando eu me purifiquei, eu vi que aquele ambiente não me merece. Então, Pai Ogum te ajuda a mudar de ambiente. Por isso que tem essa energia da benevolência aqui, de Pai João de Enoque, naquele ambiente, seja de família, seja do que for, que é para manter, que você queria aqui melhorar seu ambiente, energia dos pretos velhos, e a energia de Ogum para aqueles ambientes, aquelas situações que sejam outros caminhos, em outro lugar. E alguns de vocês estão trazendo para aqui, José, eu queria mudar aquele ambiente, mas eu cheguei à conclusão que não é esse caminho, o meu caminho é uma mudança, eu quero trabalhar noutro lugar. Eu quero viver noutro lugar. Eu cuidei da casa com carinho para algumas pessoas, mas eu sinto que hoje parece que eu estou ali de obrigação, eu dei tudo, eu fiz tudo, eu cozinhei, eu lavei, eu passei, eu me doei, eu emprestei o carro, mas hoje, sabe, conviver nessa família, eu quero a minha independência, eu quero estar em outro lugar, eu quero uma mudança, né? Pai Ogum vai ajudar essa colheita, esse corte com aquilo que não é importante, e
e aquela situação, não, José, mas é minha família, meus filhos, eu quero que saiam da droga, que eu quero que saiam de um vício, eu quero que meus filhos que foram influenciados por outras pessoas contra mim, às vezes numa separação, volte a ter amor, volte a ter carinho, que compreendam, né, que me ofereçam aquilo que eu mereço, o elogio, a verdade, o amor. No trabalho, aquilo que eu mereço, né? Não só o dinheiro, né? O ambiente, né? Mas a remuneração. Ou seja, que você esteja nos ambientes e perante a tua luz, você receba luz e não trevas. Cobra. Gente, alguns de vocês têm uma relação em segredo e vai ter uma mudança nessa relação em segredo. Lembra de eu falar um pouquinho de ausência? Não tenha medo, um pouquinho de ausência vai dar ciúme na pessoa. Mais uma vez, não tenha medo desse ciúme, né? Não vai perder a pessoa, vai ser chave em relação a essa relação que é um segredo. Tanto para você que tem um segredo e quer se libertar, não quer viver mais, porque muitos de vocês nessa passagem, nessa liberdade do louco, vão ver que às vezes estavam presos numa relação não assumida, em segredo, que já não satisfaz vocês. Chegam a essa conclusão. Fazer ausência é a chave para você conseguir não pensar e se libertar daquela pessoa. É a chave de uma mudança. E outros de vocês, que essa relação é importante, é a chave para assumir um compromisso. E não algo que era como uma traição ou algo que era fisicamente, quimicamente vivido, mas a ausência de compromisso é aquilo que machucava vocês. E essa ausência, mas também essa purificação, louco, essa liberdade, sentir, bom, eu não tenho medo porque eu tenho a mim, eu tenho Deus, sou a imagem de Deus. Tudo que acontecer, eu estou pronto. Não tenha medo, porque essa pessoa vai reforçar compromisso e não fugir da relação. Vamos de tarô? A morte, rainha de ouros, valete de ouros, boa. Gente, vocês vão ver em breve, nessa luz que você está trazendo para a tua vida, né? Há uma alquimia, uma transmutação, as valorizações. Uma, você aprender a se valorizar mais. E você aprendendo a se valorizar mais, vai ver pessoas valorizando mais vocês, tá? E aqui vai pessoas desde filhos, a companheiro, a companheira, a colegas de trabalho, ou dentro até de um culto espiritual. As pessoas valorizando mais você. As pessoas sentindo falta de você. As pessoas querendo, desejando estar mais perto. Por quê? Porque tem valor você estar perto. A pessoa sente-se bem ao teu lado. E o importante, ter pessoas que você também se sinta bem de ter essas pessoas ao teu lado, não é? Porque pessoas que não interessam, né, você já tinha, tá? Sente-se em paz. Olha, uma coisa importante. E você sente uma paz profunda com quem está e uma paz profunda em relação a quem não está. Porque é uma limpeza do que não presta e uma colheita das pessoas que faz sentido estar do teu lado. Eu falei família, irmãos, colegas, mas também alguns de vocês desejam que uma pessoa especial, para a maioria de vocês, uma pessoa mais nova, esteja do seu lado e acabe aqui uma ausência. Pessoa que parece que é relutante, pessoa que é difícil de falar de sentimento, pessoa que é difícil de alcançar uma paz entre vocês. Pessoa às vezes que é ausente e difícil de mudar. Teimosia, pode ser. As espadas. Vai ter comunicação e você e essa pessoa vão viver uma nova, vou chamar aventura, no sentido positivo. Mas nova, juntos, uma nova visão da vida. É como que aquela pessoa passasse por um amadurecimento meio que instantâneo. E outros de vocês, tem uma pessoa, não é que ela seja mais jovem, mas você deseja
o amadurecimento dessa pessoa, independente da idade. E ao mesmo tempo um rejuvenescimento. Você olha para uma pessoa e sente aquela teimosia como se fosse uma pessoa extremamente, tá, corroída pelo tempo, por causa da teimosia, como um peso da idade. Não é necessariamente o peso da idade, mas o peso da teimosia de não ver a verdade e não viver essa paixão de uma maneira Deixa eu ver se eu encontro aqui a palavra, gente. João de Enoque me ajude, Pai João. De corpo, de paixão, mas também de ideias, de comunicação. Ah, ok. Poder falar sobre isso, né? É aquela pessoa que pode ser, você essa pessoa sentem uma química enorme, mas a pessoa tem uma dificuldade de falar, de revelar, de assumir os sentimentos. E tem uma cabeça dura, que a pessoa o coração é teu, mas essa pessoa, como é muito racional, teimosa, né, adoçasse a cabeça. Não é aquela necessidade de adoçar o coração, porque o coração tem amor, mas adoçar a cabeça, os pensamentos, tá? É como uma pessoa envelhecida pela teimosia, e que ela cure essa teimosia. E esse amadurecimento e essa cura você vai alcançar com essa pessoa. 10 de copas. O diabo. Há uma situação de cura da casa, do lar. Pode ser mudança, né? Repara, esta energia tem assim: a tua purificação, o teu louco, tá? Essa energia da leveza, mudar radicalmente, transformar ódio em amor próprio, transformar a queixa em gratidão. Essa transformação, essa alquimia, vai trazer para você interiormente muita mudança. Mais do que você possa imaginar. Pode trazer até radicalmente uma visão da espiritualidade bastante diferente, bastante envolvente, no positivo, obviamente. Intuição, sensações e até mesmo mediunidade. Tá? Eu já tenho, mas vai ser diferente. Há muita coisa espiritual que vai ser reforçada, inclusive a proteção espiritual. E a tua visão mais de verdade perante a vida. E aquilo que não serve, você luta para não fazer parte. Inclusive, por exemplo, conviver com pessoas, com família. Tá? Mas outros de vocês, como eu falei, né, aqui tem a visão Pai João de Enoque, Ogum. Melhoro o que eu estou, o que eu tenho, o que eu quero manter. Trago purificação no ambiente que eu quero manter na minha vida, que é importante para mim. Ou, Ogum, mudo de ambiente. Isso vai ter a visão correta dessa situação. Alguns de vocês já têm, outros vão ter cada vez mais lúcida. O que é melhor para mim. O que é mais purificante, o que é mais liberdade para mim. E uns de vocês vão poder ter uma situação que vão poder, dentro de casa, família, tirar aqui, fazer uma limpeza espiritual com um resultado magnífico. É como quem tira obsessores aqui sobre a família. E até pode ser da família ter obsessores que são entes, né, passados da família. Mas que acompanham vocês, não estou a dizer que sejam má pessoas, não estou a dizer que sejam espíritos ruins, mas às vezes há espíritos que ficam, né, como que perdidos, pensando que ainda estão ali e atrapalham a energia do lar, atrapalham a energia da família, fazem jovens, né, parecer que não existem dentro de casa. Né? Você tem um filho vivendo contigo e é como se fosse um fantasma também. Não vê, está encafufado dentro do quarto. Né? Para falar uma palavra, para vir comer, parece que é um sacrifício. É uma pessoa viva que parece um fantasma. Tirar essa obsessão, tirar esse oculto, né? Tirar essa escuridão, uma pessoa parece que vive no escuro, e trazer essa pessoa para a luz, como a cura de um vício, e trazer, né, para o trabalho, para o estudo, para a vida como um todo, e para a união aqui da família. Ser uma pessoa alegre, renovada, apaixonante, apaixonada pela vida. E claro, também ter uma boa vida na questão de construir a própria família, ser uma pessoa que está viva, sente-se viva, tá? E não essa escuridão que alguns de vocês têm dentro de casa. E outros de vocês olham para a própria casa, parece que tem uma energia morta, né? Vamos revigorar, mudar
essa energia. E outros, vamos mudar de casa. Não estou bem com a vizinhança. Não estou bem, é críticas, é isto, é aquilo, é ataques. Pessoa que tem a mania de ir para tua casa e você não consegue dizer que não sabe bem porquê, mas quando aquela pessoa vai embora, sai, você está embaixo, está sem energia, as coisas parecem que deixam de dar certo, fazer significado, podemos, pronto, mudar de casa, sair de lugar, sair daí, tá? Ter uma prosperidade equivalente para o teu sentido de necessidade e de desejo de mudança. Ficar e melhorar ou mudar vem dentro de você, com essa energia Pai João de Enoque e de Ogum. 5 de espadas. 3 de paus. Gente, alguns de vocês têm uma situação que é muito importante, que alguns de vocês estão perguntando. Se eu posso confiar numa pessoa ou se eu não posso. Aqui um confiar desconfiando. 5 de paus. É uma pessoa que nega aqui algo, mas você desconfia que não é verdade, que é mentira. Eremita. A pessoa tem algo escondido. 10 de paus. Essa pessoa não consegue expor aquilo que é algo escondido. Ela não consegue trazer isso ao de cima, não consegue. Não quer perder você. Mas mantém você de uma maneira assim ao lado, né? De uma maneira assim, né? Que não é a melhor energia de manter alguém ao lado, não é? Não é com açúcar que essa pessoa está te mantendo ao lado, né? Quer dizer, um açúcar, só que de vez em quando vira fel, né? Falta um equilíbrio, ok? Bom, mas a resposta, sim, essa pessoa tem alguma coisa que ela não consegue pôr para fora, que te machuca, te machucou. Mas também te machuca essa pessoa falar sobre isso e correr o risco de te perder. Mas Pai João de Enoque fala assim: faça um pouco falta, faça falta. Mostra que algo está em você, está pesado nessa relação. É aquela pessoa que, sabe, é doce como mel para te manter ao lado, mas volta a errar, né? Esconde esse erro. Isso com você está machucando. Mostre que isso machuca. Mostre que você está bem, confortável com você. Para essa pessoa ponderar os atos, ponderar os erros e não errar mais. É possível, José? É possível. Por que a gente pensa que as coisas não são possíveis? Ah, José, mas se é verdade eu não consigo perdoar. Ok, tá aí. O trazer a luz na tua vida é aquilo que me agride, aquilo que me ofende, aquilo que era fazer de mim alguém que eu não sou. Ok, saio dessa escuridão, vou para a luz. A luz da verdade é a luz da abundância. Mas para outros de vocês, se essa pessoa, você está pronta a perdoar e compreender que aquilo na vida daquela pessoa foram erros, mas que ela não vai cometer mais, a partir do momento que ela não comete mais esses erros, que ela se comprometa realmente em não falhar mais nesse sentido, né? Falhar todo mundo falha, né? Nós falhamos todos, mas você está me entendendo, né? Daquilo que agride você está pronto para perdoar e seguir em frente? Pai João de Enoque disse que sim. Esse teu pedido à esplanade, esse teu pedido aos pretos velhos, esse teu pedido à sabedoria e ao amor incondicional dos pretos velhos, te traz esse milagre. Pessoal, um grande beijo no coração, gratidão, espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça do teu joinha. Se gostou e não está inscrito no canal, se inscreva. Ative o sininho em todas as publicações. É um prazer ter você aqui comigo sempre que houver uma nova publicação. Gratidão.
Ah, e gente, está no ar todos os signos, tá? Todos os signos já para o mês de maio. Vai lá procurar o teu aqui no canal. E vamos para a leitura número 2. Em primeiro lugar, como na primeira leitura, vamos ver como é que está a luz da alma, a luz interior aqui de vocês. Liberação, quer libertação. Já não luto contra o medo e as dificuldades da vida. Controlo meus pensamentos e aceito cada etapa da vida. Trato de fazer o que sou capaz de fazer. Deixo em Deus as coisas que eu não posso mudar. Creio que tudo ficará bem. Libertação. Gente, eu estava assim, lendo assim, um bocado mais, né, antes de começar, né, porque eu queria entender aqui, né, se eu não luto contra o medo e as dificuldades da vida. Como assim eu não luto? Porque eu controlo meus pensamentos e aceito cada etapa da vida. Gente, esta energia, a libertação, é de não perder tempo com aquilo que a gente não pode mudar. Que é coisa na vida que a gente não pode mudar. Por exemplo, né, tem uma raiva, né, porque eu fui despedido de um trabalho há 10 anos atrás. Estava bem naquele trabalho e minha vida a partir dali não foi tão boa. Arranjei trabalho aqui, mas não gostei. Outro, né, por que a empresa fechou? Por que eu agredi o colega e fui despedido? Uma coisa assim, tá? Não vale lutar contra isso. E quando eu mudo os meus pensamentos, aqueles medos, aqueles problemas começam, tá? A não fazer aquele significado, começa a não empatar a minha vida, começa a não me puxar para trás. É isso que esta carta está dizendo. Eu me liberto. Não é desistir de lutar, não é desistir de lutar contra os problemas. Eu me liberto dos medos e dos problemas, porque eu deixo de alimentar coisas que não fazem mais sentido alimentar. Eu começo a viver hoje em prol do amanhã, e não aquele passado. E não aquele passado que me prendia nesses pensamentos, nessas dificuldades que eu tinha, que na verdade, quando eu libertei, deixaram de existir. A vida começou a fluir diferente, eu me sinto livre para viver. E outro significado que eu sinto aqui é dar valor às coisas que a gente tem, valorizar aquilo que a gente tem. Querer ter mais, ter melhor, mas não como uma escravidão. Não como, sabe, representando, se eu não ter isto, eu não sou feliz. Se eu não ter hoje, é libertar-se desse peso. É libertar-se dessa necessidade de algo, como que provar algo a mim, a alguém, tá? É claro que é bom a prosperidade, ter coisas, não é isso? E sem ter. Deus também ajuda a prover. Mas não como algo que me prende, mas como algo que me liberta. E dar valor às coisas, mas dar valor também à alma. Dar valor ao que tem, mas dar valor ao que somos também. Não como uma representação de incapacidade, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Dar valor pelaquilo que se tem, valorizar, agradecer. Mas dar valor também ao que somos. E o que somos? Mais do que pensamos. O que conseguimos? Mais do que a gente pensava que podia conseguir. Mas como energia de liberdade, não como energia de castigo, não como energia de necessidade, mas sim, tá? De venha mais. Venha mais na minha vida, venha melhor, venha mais conforto, mas também venha mais valores na minha vida de eu agradecer, engrandecer aquilo que eu já tenho. E agradecer aquilo que já tenho é aquela energia que Deus provém. O filho grato e não o filho ingrato. Vamos lá. Opa, afabilidade, boa. Inocência. Aqui pode falar de novo amor ou nova visão dentro do amor. Porque sai aqui
o perdão, o amor verdadeiro, a afabilidade verdadeira, tanto em relacionamentos de companheiro, companheira, como relacionamentos de filhos, de pessoas em si, até mesmo no ambiente de trabalho, principalmente quem trabalha, né, com cura, com um lado espiritual ativo, seja no que for, mas que tem aquele lado espiritual muito humano, ativo, ter essa visão de afabilidade com as pessoas, relações energéticas muito positivas nas relações interpessoais aqui de vocês, tá? É claro, a afabilidade é o dois de copas, né? Aquele casalzinho trocando as taças, que é a parte amorosa, né? Tem aqui o perdão ou o amor assim que se fala de inocência. O que é um amor de inocência? Não é só, bom, a gente discutiu, a gente se perdoa, até aquela inocência e tal. Bom, teve fofoca e a pessoa amada foi tirar limpo, a gente tá bem outra vez, tá? Sim, mas não é só isso, é aquele amor leve, né? Aquele amor assim, que claro que há química e tudo, mas uma visão diferente, uma visão aqui de alma e uma visão que contribui para vocês terem alguma coisa, uma maneira em comum de realizar alguma coisa. Pode ser a criação de filhos, pode ser que a aceitação de vocês, da parte tua ou da parte da pessoa amada, né, que o convívio com algumas pessoas estava fazendo mal para a relação, estava acusando o outro, não estava ajudando. Tá? A inocência fala assim, sabe quando a gente está culpando um ou outro por alguma coisa, mas não se chega a uma conclusão, ao concílio, é chegar a um concílio do que está afetando a nossa vida. Tá? Pode ter sido ciúmes, pode ter sido mal entendidos, aceitar pessoas em casa que não deviam, ou pelo menos não devia ser tanto, não devia dar tanto ouvidos, não devia viver uma imagem lá fora de uma pessoa espetacular e dentro de casa uma pessoa ausente, transformar essa energia dentro de casa uma pessoa mais presente, mais coerente, mais harmoniosa e mais humana, como é a imagem que a gente quer colocar lá fora. Essa energia aqui de Mãe Maria para a tua vida. Para um e para outro. Um e para outro. Quem quer ter, quem quer viver, tem responsabilidade. A mente, a cabeça é feita para pensar, não é só para ter cabelo e usar chapéu. É para pensar, né, nessa nova visão. Visão tá coerente. A gente às vezes, por causa de raiva, vê que o outro tem razão, mas a gente não quer dar razão. E a gente não é só não querer dar razão, a gente às vezes não vê razão em alguma coisa, porque a gente é muito passional às vezes, né? Tô zangado com a pessoa fala algo assim que tem razão, mas eu não dou. Não dou porque eu não vejo. Não vejo por quê? Porque eu tô com raiva. Porque eu tô habituado assim. É porque ela falou mal da minha mãe é minha mãe, né? Mas às vezes, né, continua a mãe sendo o espírito puro lá, inocência, tá? Legal. Você tem, claro, te criou e não sei o que mais, claro, uma boa mãe. Mas como sogra pode não ser tão boa e a gente às vezes precisa ouvir e tal e corrigir, às vezes pequenos detalhes, falar com a mãe e tal, tá? Eu tô falando falar com a mãe é um exemplo, né? Pode ser, não tem nada a ver com isso, né? Deixa para o outro, mas alguns têm, né? Corrigir algo, dizer, olha, eu não gosto que você fala assim desse tema aqui. E não custa nada não falar. A gente às vezes não quer ver. Às vezes a pessoa amada não quer ver e não custa nada a gente mostrar assim, olha, a gente discute muito por causa disso, esta falta de visão tua. E a minha falta de visão em relação àquilo, a tua em relação àquilo lá. Vamos, né, vamos organizar, vamos ceder um pouquinho em cada campo aqui, que a gente vai ver, a gente vai se dar melhor, vai resolver aqui nossos quesitos. Às vezes a superproteção, né, da pessoa amada, o ciúme. Às vezes a superproteção em relação a filhos. Às vezes você aceitar, né, no meio de 5, 6 irmãos, tomar conta de alguém e a pessoa amada ficar em segundo lugar e a pessoa amada, mas você tem aí 6, né, 4, 5, 6 irmãos, né, e a gente, bom, é fim de semana, não pode, mas é minha, né, minha mãe, é meu pai que estou tomando conta. Tem, mas esse e os bajuladores dos teus irmãos, né, os preguiçosos, né, então por que nós, e você não quer aceitar que essa coisa, mas o outro também não quer aceitar que também não pode conviver com você, não pode ir para uma praia, né? Então tem que buscar o equilíbrio. É fácil? Não. Há cedências, olha, o fim de semana a gente não vai, estou tomando conta, temos esta obrigação aqui. Vai ficar na obrigação de tomar conta da casa do vizinho, o vizinho vai de férias e você não vão. Por meia dúzia de tostões ou às vezes nada.
Ah, mas eu sou boa pessoa, eu tenho essa missão espiritual. Não sei quem te deu essa missão espiritual. Não sei onde é que Cristo disse que você tem que tomar conta do vizinho, tá? Mas não vou contrariar você, a gente não vai brigar eu contigo, nem tu comigo. Mas a gente tem que olhar a energia do outro, a gente tem que olhar a nossa energia, essa, né? E por que é essa obrigação? Se calhar você só quer mostrar para os outros que é uma boa pessoa. Você vai dizer, nossa, eu vivo assim essa energia, tomar conta do vizinho, ele vai de férias, eu não vou. Talvez para você preenche algo em você, um orgulho. Mas não preenche, não preenche dentro da pessoa amada aquela vontade de passear nos teus filhos, de ir para a praia. Por causa disso que você chama de humildade, na verdade é um orgulho. Você mostrar a tua benevolência demasiada. Tá? Estou falando contigo, não é para você se zangar comigo, não. Mas se você se zangar é porque você é incapaz, né, de abrir a mente e compreender. Que a gente às vezes afeta a vida do outro sem dar tanto por ela. Ou sem ser tão preciso. E às vezes eu estou falando isso para você, mas é o recado que você tem para o outro, tá? Não estou... Pode ser o outro seja assim. O outro fora, uma imagem, né, de um cara maravilhoso. Cara que sobe para falar e fala uma coisa maravilhosa, mas em casa é ausente. Precisa desse equilíbrio. Se ainda existe amor, e muitos existe afabilidade, ainda existe possibilidade. E os pretos velhos, Mãe Maria, com amor incondicional e a sabedoria, com a sabedoria do coração e da mente, vai ajudar a relação de vocês a ter novos caminhos. Transformação. O passado de vocês, que vocês se lembram que era um casal mais unido, a vida, a família mais unida, um trabalho mais feliz antigamente, tá? Não é uma prisão nova, mas uma transformação para recuperar aquilo que é de bom, os sonhos que você já teve quando criança, quando jovem, quando adolescente, sonhos que você teve há pouco tempo atrás, que você ainda pode viver com qualidade, com sabedoria e com amor. Projeções, solidão, o raio, momento a momento, maturidade, esquizofrenia e abrandar. Gente, mudança. Aqui eu não sei, mas alguns de vocês me parece assim que cheio de pensamentos, cheio de... A cabeça não para, não consegue relaxar, descansar, focar. E aqui é uma mudança aqui da tua vida, de saber lidar com algumas coisas. A solidão para alguns de vocês é angustiante. Momento a momento você vai conhecer aqui situações maduras e pessoas maduras no teu caminho. Tá? Que te levam a abrandar esses pensamentos, essa visão difícil da vida, essa visão, né? Estou meio num beco sem saída. Momento a momento, junto com os pretos velhos, você vai alcançar amor no coração e amor nos outros corações, tocar no coração das pessoas. Tanto você que precisa de um trabalho e não está conseguindo, você que precisa tréguas em algo para ser de família, você precisa de um objetivo de trabalho, seja o que for, de amor, uma companhia. Aqui é para quem está numa solidão. Aqui esta linha é para quem se sente mesmo sozinho. Momento a momento, as coisas irem mudando na tua vida. E quando eu falo momento a momento, também não é um momento a momento com prazo assim, de uma vida inteira que já não tem para ser vivida, mas sim momento a momento, né, de sentir que este ano você ainda tem vida completa, vida vivida, ao lado de pessoas, ao lado de quem é importante. Dentro eu posso falar um trabalho para alguns que não têm, é preciso, mas alguns de vocês já estão na aposentadoria, já não é essa parte que é importante, mas aquela companhia, a companhia de pessoas ser importante. Momento a momento você conquistar a confiança, a maturidade e a verdade. E numa companhia, num abraço, acalmar essa mente que se sente num certo vazio. Tá? Curar o vazio
e curar a mente e curar, na verdade, transbordar o coração. Opa, eita, calma. Gente, tá gostando da leitura? Vai deixando já o joinha, vai deixando seu comentário, vai deixando amei as almas, adorei as almas, a Mãe Maria das Cachoeiras. Limpeza no caminho. Quem sente aqui que está sem caminhos para andar? Interessante, a leitura 1 falou cuidado com as pernas, aqui também fala cuidado com as pernas, cuidado com animais. Viu um cachorro assim na rua, né? Um cachorro de um médio, grande porte, né? Então cuidado, tá? Cuidado, parece mansinho, às vezes não é, não vai lá mexer com a fera não, tá? E cuidado com peçonha, alergia também, Mãe Maria chama atenção, tá? E com as raposas, as invejas no caminho, né? Literalmente, cobra, raposa e os caminhos no meio. Mãe Maria, opa, guardião. Gente, há um guardião do teu lado, espiritual, que vai dar um recado para uma pessoa. Uma pessoa que prendeu os teus caminhos, pessoa que puxou o teu tapete, pessoas traiçoeiras vão levar um recado espiritual. O que é? Não sei, eu também estou falando para muita pessoa, recado pode ser dado de várias maneiras, mas que a pessoa vai entender de não se meter mais no teu caminho. Ou no caminho das pessoas, pode ser um recado sutil, né? Sem dizer, não é para se meter mais no caminho de fulano, é para não se meter no caminho de ninguém. Não é para se meter mais, né, no trabalho, não é para querer roubar o amor daquela pessoa, não é para fazer magia, não é para fazer mal àquela pessoa, não é para fazer de conta que é amigo e por trás, né, por trás vender a alma daquela pessoa. Vem um recado sutil para alguém não se meter mais no teu caminho, ou no caminho em geral das pessoas. O importante é que não se mete mais no teu caminho. Liberta você de magias, para com a inveja. A pessoa pode não parar com a inveja, mas para de destilá-la contra você. Para de puxar o tapete, tá? Pode ser coisas antigas que só hoje a pessoa recebe essa colheita, tá? Não que você deseje e tal, é até uma situação que pode ficar em paz, pode ser até o recado ser, faça o esclarecimento com fulano, você está prejudicando, você está interpretando uma situação, você está acreditando numa pessoa contra fulana e não é verdade, né? Há um recado espiritual, vai lá fazer as pazes, vai saber direitinho de uma situação, você nem deu oportunidade, está acreditando ali numa situação, se ofendeu com besteira, vai fazer as pazes, vai corrigir o teu erro, tá? Se é erro que não dá para corrigir, né, recebe o recado de não se mete mais com a minha consulente, não se mete mais com essa mulher, com esse homem, não se mete mais. Deixa a vida, deixa a casa em paz. Mensagens fraudulentas de pessoa. Pessoa, por exemplo, que está sempre assim fazendo falsos perfis, querendo prejudicar você, falsos perfis falando com outras pessoas sobre você. Tá, acabar com esse negócio. A pessoa recebe um recado da espiritualidade, quer ficar em paz, para com esse negócio. Para com a perseguição. Deixa de ir na casa da pessoa, deixa de lutar contra algo que não te pertence, contra aquela pessoa, deixa aquela pessoa em paz. Senão a tua colheita vai ser muito amarga. E pode acreditar, a pessoa, a situação vão te deixar em paz. Até mesmo situação de herança que estava aí numa batalha injusta, a pessoa vai receber, ou as pessoas vão receber esse recado para a justiça ser feita, tá? Para de querer roubar a pessoa amada da tua vida, tá? Em paz. E aliás,
na tua casa, você e uma pessoa vão ter essa mensagem da espiritualidade de união, de segurança e de paz. Até posso falar de prosperidade também. Aí você, casal, você que está me ouvindo, né? Tem companheiro, tem companheira, mensagem de prosperidade, de união, também cura. Você que tem uma pessoa amada, essa pessoa parece que da cabeça tá muito difícil, parece transtornada, um objeto de cura na mente dessa pessoa. Voltar a ser uma pessoa equilibrada, coerente, normal em todos os sentidos. Abrandar aqueles pensamentos de perseguição, talvez até de ciúme, desmedidos, incoerentes, para ter uma vida normal ao lado da pessoa amada. Seja você estar vivendo com essa pessoa, ou seja, passar a viver com essa pessoa numa energia de beleza, união, prosperidade, uma energia boa ao lado de quem se ama. E quando eu falo quem se ama, homem, mulher, 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 homem, homem, não importa, casal, tá? Mas também pessoas, né, no âmbito família, por exemplo. Boa, livro. Gente, fazer uma fezinha também, tá? Uma sorte aqui para receber. E alguns vão se surpreender, vão ganhar um prêmio qualquer, tá? Então fazer uma fezinha, ou pode ganhar um consórcio. Mas não só, um prêmio pode vir assim como um contrato. Então vem uma fase muito boa, você que está me ouvindo, uma fase muito boa de procurar trabalho, de enviar currículo, de fechar algum negócio, né? Sorte não é só de jogo, né? Mas aquilo que a gente se propõe a fazer. Aquela energia de inimigos está sendo abrandada, então às vezes aquilo que eu tentei há pouco tempo não consegui, hoje consigo. Se calhar há 15 dias você mandou um currículo, parece que desapareceu, não foi visto, mas aqui tirando essa energia de inimigos ocultos, ou declarados até, já aquilo que você volta a fazer, mesmo que há pouco tempo não tenha conseguido êxito, agora você tenta e consegue. Você que não conseguia, você que tem um lado, vamos dizer, criativo ou artístico no teu trabalho, né, estava com a mente cansada, não conseguia desenvolver alguma coisa, não conseguia escrever no jornal, uma coluna, um livro, ou pintar uma arte, escrever uma letra de uma música, seja o que for, há 15 dias não conseguia, hoje já vai conseguir. Por quê? Inimigos ocultos e declarados foi tirados, foi mandado avisos espirituais, deixa essa pessoa em paz. E a cabeça da pessoa que você ama, a tua cabeça, vai estar leve, vai estar fresca, vai estar receptiva, tá? Essa energia da nova visão, a capacidade e a inocência. Não se persegue os inocentes. Não se persegue os inocentes. Essa energia, esse recado que a espiritualidade está dando para os teus inimigos, ok? Vamos de tarô? Ora, o eremita, o 4 de paus e a temperança. Gente, alguns de vocês pode ter que ser uma casa antiga, um terreno ou alguma coisa, é que pode ser uma venda, ou pode ser a propriedade, teus documentos, uma coisa assim que fica equilibrado, ou fica para você, ou vendido, ou alguma coisa assim, tá? Mas o importante é que seja como um negócio, pode ser positivo, ou pode ser que uma reforma, uma construção, possa até ser para morar, né? Mas outros é para alugar, ou para um restaurante, uma coisa de eventos, ou até mesmo um templo, tá? Um templo espiritualista, alguma coisa assim. Alguns de vocês vão ter até uma ajuda espiritual. E outra coisa, a casa que vocês moram, ou a casa que vocês vão morar, vão ter proteção espiritual contra inimigos. Mais uma vez, Mãe Maria está falando muito de proteção, libertação espiritual contra inimigos, contra magias, falsos amigos. E também desobsessão, né? Você na tua casa que desaparece coisas do nada, barulhos e tal, tá? Limpar essa energia.
limpar essa energia de perseguição. José, eu não é em casa e tal, mas é pessoas, né? Eu sou muito atacado de inveja, eu sou perseguido por inveja, perseguido de situações com as pessoas, né? Elas causam aqui sabe, um desamparo. As pessoas, né, assim que eu cruzo no trabalho, de repente ganham uma antipatia, sabe, do nada, tá? E então, é nisso. Aqui vai te dar qualidade de você. Assim, a espiritualidade vai colocar na tua mente novos pensamentos, novas visões. Tá? Esse novo pensamento, novas visões, traz uma afinidade. Com o quê? Vai aparecer na tua vida, de repente você está passando no lugar, olha para uma livraria e vê um livro, chama muita atenção. Você vai lá ler esse livro. Esse livro vai te dar uma indicação de coisas importantes. Né? Repara, alguns de vocês podem estar pensando, nossa, eu queria estudar, mudar de vida, mas não sei muito bem que profissão, que estudo, como se faz. De repente você está passando numa livraria e vê um livro que fala profissões de sucesso, como fazer um teste sobre a melhor profissão para mim. Né? Pode ser numa livraria, a vitrine de uma livraria, pode ser num blog, pode ser enfim, pode ser uma pessoa falando, de repente, né? Uma pessoa que você conheça, e aquela pessoa tem uma profissão, ela começa a falar, você ganha afinidade. Outros é um desenvolvimento espiritual. E mais uma vez, ou falar com uma pessoa, ou ver num livro, ou no jornal, uma coisa assim. É aquela sincronicidade que aparece na tua vida, que traz a liberdade do louco. Sentir-se livre, sentir que as coisas vêm ter mais a tua mão. A verdade, a coerência, a colheita vem ter mais a tua mão. Não é você só correr atrás das coisas. E, gente, tem aqui uma energia de você descobrir alguma coisa na tua vida. Descobrir no sentido assim, olha, descobri o estudo que eu quero fazer. Olha, descobri a missão espiritual que eu quero fazer. Olha, encontrei com a pessoa que eu amo. Olha, encontrei a pessoa que espiritualmente é aquela afinidade, sinto que essa pessoa vai me ajudar muito, ela traz uma energia de cura para a minha vida. Olha, veio uma oportunidade de trabalho e para mim esse trabalho vai ser para mim, e assim será. É aquela energia que te liberta dos problemas e te liberta de um vazio daquilo que você quer conhecer, que você quer descobrir. É descobrir caminhos na tua vida. Por que isso acontece, José? Porque inimigos ocultos e declarados, a energia desses inimigos foram cortados da tua vida, irão ser cortados da tua vida. E assim os caminhos se abrem. 3 de ouros, trabalho, reunião, afinidade com pessoas. 2 de ouros, trabalho, finanças, equilíbrio, tá? José, eu tenho uma dívida muito grande, tá? Até nem era minha, veio do divórcio, não importa. E estão falando que eu não vou encontrar aqui como dividir mais esta dívida ou não vou ganhar suficiente para pagar essa dívida. Quer apostar que vai ter uma resposta rápida? Ou dividir melhor, ou desaparecer, chegar à conclusão no fim dos anos que aquela dívida não é tua. Ou você tem um trabalho que você ganha o suficiente para pagar essa dívida e consegue manter a tua qualidade de vida, manter aqui a tua vida, né, com liberdade, com dignidade, com cara limpa, com alma, com nome limpo, e ainda fazer mais coisas, ainda ter tempo, dinheiro para cuidar de você, da tua imagem, do teu conhecimento, tá? Que fala muito de estudos espirituais, alcançando uma luz, alcançando uma liberdade. E muito estudo vem da espiritualidade, outros conhecimentos vêm da intuição. E outros conhecimentos que a gente nem precisa ter, né? Lidar com os inimigos, a espiritualidade é que se trata disso. Algumas coisas você até pode ter algum conhecimento. Fazer um ritual de libertar dos inimigos. Mas algumas coisas não são os mentores que fazem. A tua energia de afabilidade, de inocência, de nova visão, mente aberta, transformação, curar o passado, tá na mão da espiritualidade. E nessa mão da espiritualidade, muita coisa que era como uma perseguição se desintegram.
desintegram. Aquilo que parecia que tinha uma força contra você, já não dava nada. E quando ia sobrar dinheiro, vinha uma desgraça que quebrava, levava o dinheiro. Terminar essa fase. É verdade que precisa, né, buscar respostas para isso, mas as respostas existem e você vai conseguir viver no mundo onde isso não acontece, ou pelo menos não acontece com aquela frequência que acontecia, né? Às vezes a coisa, né, até a mim, né, de repente avaria aqui uma máquina, fura o pneu, todo mundo, mas não naquele momento que não podia acontecer. Não naquele momento que eu ia para uma entrevista de trabalho, eu ia para o Enem e furou o pneu naquele dia que eu ia de lá de carro. Não quando eu tinha aquela festa importante, né, e a minha roupa, a única roupa que eu tinha para ir decentemente naquela festa, né, o ferro explodiu e queimou ali a roupa, a única roupa decente, né? Para mim ir para uma entrevista de trabalho. Não acontecer com aquilo que não poderia acontecer. Acontecer aquelas coisas normais, mas que, entende? Bom, quebrou a máquina, vou consertar, vou comprar outra, tudo bem, tranquilo. Queimou aquela roupa, tenho outra. Furou o pneu, eu também não tinha pressa. E não aquelas coisas que acontecem naquele momento que era a única coisa que não podia acontecer, você se libertar desse tipo de energia. Há um fim de uma dor em questão de recomeços, não recomeçar do zero algumas coisas, mas também está pronta para a luta. Alguns de vocês também se acanham muito. Acanham muito. Uma pessoa fala para você um pouquinho mais duro assim, e você não sabe defender o teu território, as tuas coisas, a tua ideia. Alguns de vocês são muito frágeis no trabalho, tem assim, não elogiou e tal, ou pôs a culpa em você de algo que não era, você também se acanha, você guarda muito para você, poder mudar essa energia também. Também está em lugares mais favoráveis para você não precisar pedir o que é teu. Que as pessoas não coloquem a culpa em cima de você, que não é. Né? Tá em ambientes que são assim diferentes. Mas também, né? Lembra, eu falei, tem coisas que não acontecem com aquela frequência, mas tem sempre coisas acontecendo. E eu saber, né, você saber se defender. E também esquecer mais, passar mais por cima um pouco das coisas. Há coisas, né, que nos ofendem e tem pessoas que ficam, nossa, a vida toda. Pensando, né, nossa, segunda-feira tem um cara que me fechou, ainda lembro da cara dele, ainda lembro que ele levantou o dedo para mim, não sei o que mais, foi na segunda-feira, hoje é sexta, é sábado, é outra semana, e a pessoa ainda lembra daquilo, né? Poder passar por cima, né? A ofensa está no outro, não está em você. Poder se desambiguar dessa energia, essa transmutação, essa libertação, consigo me libertar. Invista em mim, na minha vida, naquilo que é importante, né? Deixa de dar importância para coisas insignificantes na minha vida. Alguém aqui pensando em você também, e alguém pensando em você e sabendo que essa pessoa, que ela se entregou pouco, que ela não foi suficiente, o amor que ela te entregou não foi suficiente, ou só entregar amor, sentimento, desejo, não foi suficiente. É essa a visão dessa pessoa, tá? As de ouros, que ela foi egoísta em relação a ela, foi aqui muito o eu, muito egóica, é uma pessoa egóica, mas tem essa visão, tá? E que o pouco que eu dou não chega. O pouco que eu dou não chega. Mas também tem a visão, né, que realmente ama você, quer você, e a direção da vida tem que ser os dois ao lado. E tem que ser os dois ao lado com afabilidade, né, com igualdade. Não é um na frente e outro atrás, né? Um lado ao outro, um do lado do outro. E para isso precisa essa equidade, tá? 8 de espadas. Não correspondeu, não chega, sua presença não chega. Promessas e não cumprir, não chega, você já acordou. Então essa pessoa não chega. Ai. É que tem essas pessoas assim, né? Eu vou prometendo e vai, né? Quando acabar a promessa, a pessoa vê que eu não cumpri, eu faço outra, né? Tem o sol,
o lutar pelo sol. E essa pessoa é como não permitisse você lutar pela tua felicidade, ou não permitisse junto com ela lutar pela felicidade, de alguma maneira. Não sei exatamente o problema que foi, tá? Sei que essa pessoa hoje tem essa visão de querer lutar pela felicidade. Mas o lutar juntos, não em separado. Talvez essa pessoa falou que gosto muito de você, mas não consigo, não estou pronto para essa relação, não consigo me libertar de uma coisa qualquer, seja outra relação, seja influência de filhos, seja bens materiais, seja complexo do passado, mas hoje ela tem um arrependimento. E alguns de vocês, esse conflito já aconteceu mais ou menos há um ano e tal, um ano e qualquer coisa. Tá? Uns até beiram 2 anos. Mas essa pessoa ter coerência e ter consciência de querer lutar pela felicidade de vocês os dois, tá? Ou seja, hoje parece que cada vez essa pessoa está mais pronta para esse amor, contrariando aquilo que ela disse no passado, que não estava pronta, não conseguia se libertar de algo, não estava pronta para esse amor. Parece que cada dia que passa, mais essa pessoa está. Pessoal, um grande beijo no coração, gratidão, vida abençoada. Não esquece do teu joinha, do teu comentário e de se inscrever no canal se você não está inscrito. Gratidão e até breve.